Olá a todos, graça e a paz. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco do meu devocional no Salmo 12. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí. É sempre algo maravilhoso fazer os seus devocionais nos Salmos. Se você não tem esse hábito, é algo que eu te aconselho, é algo maravilhoso. Os Salmos são palavras, poesias, canções deixadas por Deus para nós, que são maravilhosas ao nosso coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, no Salmo 12, ler aqui e pensarmos um pouco sobre essa diferença entre a multidão e o discípulo. Nós falamos no último vídeo sobre Mateus capítulo 7, versículo 13, onde Jesus fala sobre o caminho largo, que é onde ele diz que muitos vão por esse caminho largo, ou seja, a multidão vai por esse caminho largo. E Jesus fala de uma porta estreita e de um caminho estreito, um caminho difícil, e ele diz que são poucos os que vão por esse caminho, e são os discípulos. Então nós temos um caminho largo onde a multidão vai por ele. E nós temos um caminho difícil, um caminho estreito onde os discípulos vão. E eu percebi isso nesse salmo, enquanto eu fazia o devocional, eu percebi essa percepção do salmista, né, Davi, como ele começa a ter essa mesma percepção. Veja como começa o salmo, ele começa clamando: salva-nos, Senhor. Um grito de socorro, dizendo: Senhor, nos salva. Por que ele grita isso? Porque ele olha para o mundo e ele percebe que a maioria do mundo é essa grande multidão, segue pelo caminho largo, pelo caminho fácil. Ele diz assim: já não há, Senhor, quem seja fiel. É como se olhasse para o mundo e ele percebesse que a multidão, as multidões já não são mais fiéis ao Senhor. Ele vai dizer assim: olha, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Ele começa a perceber a maldade dos homens, a iniquidade permeando a sociedade, permeando o seu ao redor. E ele continua no verso 3 dizendo que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Olha só essa percepção que Davi tem do iníquo, do injusto, da multidão. São aqueles que dizem: nós somos donos dos nossos lábios, nós somos donos dos nossos caminhos, nós mandamos em nós mesmos. Olha só essa declaração dos ímpios: quem é Senhor sobre nós? Os ímpios, a multidão, não reconhece o senhorio de Deus. Eles não reconhecem a palavra de Deus, eles seguem os seus caminhos. Se você olhar e observar para esse mundo, para aquilo que tem destaque na mídia, daquilo que ganha o holofote, aquilo que ganha a admiração das pessoas, aquilo que as multidões seguem nas redes sociais, você vai perceber muito claramente que aqueles que têm o grande destaque, que aqueles que governam, quando nós olhamos para a corrupção que nós vemos tão grande, tão escancarada que nós vemos na nossa política, como eles cumprem isso aqui, são donos, eles se pensam donos dos seus lábios. As suas palavras são mentiras,
são extremamente afastadas de Deus e eles dizem: quem é Senhor sobre nós? É perceptível que não há nenhum temor de Deus. Mentem, corrompem, são corrompidos de uma maneira assustadora. E é tão fácil perceber essas palavras: quem é Senhor sobre nós? E mesmo assim, eles são tratados como os grandes. A mídia os entrevista com uma reverência, como eles fossem os grandes. E se você seguir no verso 8, você vai entender por quê. Olha o verso 8 do Salmo, ele diz: os ímpios andam altivos por toda parte. Eles são colocados numa posição de honra, são chamados de vossas excelências. Eles são honrados por onde passa, servindo banquetes, fazem viagens suntuosas, reuniões com comidas e manjares. O seu olhar é altivo para com o povo. Por que isso? Olha aqui que o Salmo diz: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. É assim, querido, porque a corrupção é exaltada entre uma sociedade ímpia e com um coração afastado de Deus. Veja quem as multidões, quem a sociedade escolhe para ser os seus ídolos. Observem quem são as pessoas adoradas pela grande mídia, os grandes cantores. Veja a vida dessas pessoas: vidas de impiedade, vidas de adultério, lábios sujos, mentes corrompidas, corações cheios de engano. E esses homens são aqueles em que as pessoas lutam para poder conseguir um autógrafo e uma foto com elas. Passam horas e horas na fila de um show e gritam igual pessoas ensandecidas por seus ídolos e seus fãs. Pessoas de vidas dissolutas, de palavras que ofendem a Deus, de lábios impuros. As multidões correm e adoram estes homens, estas pessoas que não reconhecem o senhorio de Deus. E é perceptível isso aqui no Salmo, ele falando: Senhor, salva-nos. Salva-nos porque já não há quem seja fiel. A grande multidão é assim, a grande multidão corre atrás disso. A multidão é muito diferente dos discípulos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de um mundo corrompido. Porque a multidão, querido, ela busca justamente isso. Ela busca o reconhecimento dos homens. Essa é a grande busca da maioria das pessoas. A pessoa quer ser alguém na vida, para os homens, para a multidão, para aqueles que seguem no caminho largo, para aqueles que passaram pela porta larga. O ser reconhecido, o vencer na vida é o reconhecimento dos homens, é o aplauso dos homens, é os milhões de seguidores. O seu grande anseio são os aplausos, são os troféus oferecidos pelos homens. As glórias do mundo é tudo que eles mais anseiam. Por isso que ele diz aqui, os bajuladores, verso 3, que o Senhor corte todos os seus lábios bajuladores. Aonde você vê um iníquo, você vai ver um monte de bajuladores ao redor. Aonde você vê um político corrupto, você vê um monte de bajuladores. Aonde você vê um grande cantor, um grande ator famoso, você vê uma centena, milhares de bajuladores ao redor. Eles são cercados destes, porque é isso que eles anseiam. Mas o discípulo não.
O discípulo não anseia as glórias do mundo, o discípulo, o seu grande anseio é o olhar do Senhor. Você lembra da palavra de Jesus, quando você for buscar o seu Senhor, feche sua porta, dobre os seus joelhos e ore, porque o Senhor que te vê em secreto te recompensará. O discípulo, ele não busca essas glórias que são passageiras. O discípulo, ele anseia o olhar do seu Senhor no secreto da sua busca, enquanto medita na palavra. Percebe a diferença? A multidão, ela quer encher um estádio porque ela quer os milagres. Lembra da multidão seguindo Jesus por causa da multiplicação dos pães? Eles estavam impressionados e maravilhados, mas não com Jesus, mas é que eles queriam mais pão. Eles queriam mais bênçãos, eles queriam mais curas, eles queriam mais coisas grandiosas. Mas o discípulo ele vê o milagre como um sinal. Não como um fim em si mesmo, ele vê o milagre como algo que aponta na direção daquele que fez o milagre. E ele percebe que o milagre só está apontando para evidenciar que Jesus é o Salvador. E Pedro, quando vê isso, ele entende. Ele não quer mais uma pesca maravilhosa, mas ele se joga diante do Senhor Jesus e decide segui-lo. O seu olhar não fica fixado no milagre, na pesca maravilhosa que Jesus proporcionou, mas o coração de Pedro se volta para Jesus. E essa é a diferença. As multidões continuam lotando estádios, querendo ser abençoadas, sendo enganadas por homens que dizem: dê mais dinheiro que você vai receber mais, porque as multidões estão atrás da sua ganância. As multidões trazem para si os coaches, porque eles querem se tornar grandes homens. O discípulo só quer sentar aos pés de Jesus, sabendo que só Ele tem as palavras de vida eterna. O discípulo não busca o próximo milagre. O discípulo busca seguir Jesus. Essa é a diferença. A multidão, como a gente está vendo aqui, ela não se incomoda com a iniquidade, ela segue os iníquos. A iniquidade não incomoda, porque a gente viu aqui o salmista dizendo, porque eles não reconhecem os caminhos do Senhor, eles desprezam os ensinos do Senhor, eles até usam o nome de Deus, eles usam o nome de Jesus, mas desprezam o senhorio de Cristo. Vivem os seus caminhos, buscam os seus próprios desejos, mas rejeitam o senhorio de Cristo, abraçam suas iniquidades. Já o discípulo é completamente diferente. O discípulo, ele grita em desespero: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. O discípulo, ele vai se aproximando de Deus a ponto de perceber a sua iniquidade, a sua impureza. Ele olha para o seu coração e percebe um coração manchado pelo pecado. E ele, em desespero, clama: quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí o discípulo, ele encontra em Jesus o seu refúgio e salvação, e ele diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra da iniquidade, que nos purifica do pecado. Você percebe os caminhos diferentes da multidão e do discípulo? A multidão, querido, ela é aquela que ela é volúvel. Ela num dia ela grita hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando é conveniente, ela grita: bendito é o Senhor, bendito é o Cristo. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, no seu burrinho. Mas no outro, quando já não lhe é mais conveniente, quando ela está com medo de ser perseguida juntamente com Jesus, e quando ela vê que as autoridades já viraram o rosto para Jesus e já não é mais conveniente seguir Jesus, aí a multidão grita: crucifica-o. Porque a multidão é conveniente.
A multidão, na sua histeria, na sua loucura, ela é capaz de escolher um assassino, induzida por aqueles que estão em volta. A multidão é induzida por aqueles que estão em volta. A multidão de hoje é induzida pela grande mídia, pelo aquilo que a mídia exalta, a multidão também exalta. A multidão é capaz de libertar um assassino e condenar o libertador, condenar o Salvador. O discípulo é diferente. O discípulo, ele, por um momento, ele pode se calar diante da incerteza, como os discípulos se calaram, fugiram de medo. O discípulo até pode ter um momento de relutância, um momento de incerteza, mas o Senhor fortalece os seus discípulos. O Senhor coloca o seu Espírito neles. O Senhor, Deus, derrama do seu Espírito Santo sobre os seus discípulos. E agora esses discípulos fortalecidos se tornam fiéis até a morte. E mesmo diante da morte, mesmo diante de coisas terríveis, eles morrem se considerando gratos, felizes por ser dignos de morrer pelo seu Senhor. Percebe a diferença, querido? E aqui no Salmo a gente vê isso, a gente vê a diferença. Embora o salmista está aqui perplexo diante da impiedade, já não há quem seja fiel, mas chega no verso 5, é onde surge a esperança, e ele diz: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseio. Que segurança é essa, querida? Que segurança é essa que o salmista está falando? Aonde está a minha e a sua segurança? Aonde está a segurança do discípulo em meio a uma multidão de ímpios, em meio à corrupção e à impiedade e à iniquidade que se espalha nesse mundo? Por onde nós olhamos, a iniquidade se espalha. Aonde está a nossa segurança? No verso 6 vem a resposta. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Olha só. Para você purificar a prata, ela tem que ser submetida ao fogo, ao forno, ao calor, muitas vezes. E a palavra de Deus ele compara como algo não só uma vez refinado, mas 7 vezes. Para enfatizar a pureza da palavra de Deus. É essa palavra que é a nossa salvação, querido. E quando você chega no Salmo 13, outro salmo belo que segue aqui, o Salmo 12, o salmista continua dizendo: até quando? Até quando? Ele repete 4 vezes: até quando, Senhor? Até quando sofreremos isso? Estaremos em meio a essa multidão, a essas gerações corrompidas, a homens amantes de si mesmos, onde o seu Deus, como Paulo vai dizer, o seu Deus é o seu estômago, o seu ventre. As pessoas estão voltadas para si, adoradores de si mesmos. Até quando? E o final do Salmo 13 é belíssimo, onde chega no verso 5 e ele vai dizer: eu, porém. Eu e você, queridos, somos chamados para ser diferentes da multidão. Nós não podemos ser parte da multidão. Porque a multidão idolatra a iniquidade, a multidão segue o que é mal, a multidão está com os olhos do que é mal, a multidão anseia ser glorificada pelos homens, anseia a glória dos homens. Nós, porém, observa aqui o verso 5, confiamos em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Aonde está a nossa exultação? Na salvação do Senhor. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Você percebe a diferença? A minha exultação, a exultação do discípulo, é para ser não nas coisas do mundo, mas na tua salvação.
na palavra do Senhor, que é aquilo que o Senhor nos dá. Esse é o nosso refúgio. O que é a Bíblia, querido? O que é as Escrituras? Senão a salvação de Deus para nós. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de como Deus nos salva. Do plano de Deus para nos salvar, desde que nós caímos no Éden, desde que nós nos afastamos. O Senhor Deus promete, fala para a serpente: eu vou levantar da semente da mulher alguém que vai libertar o meu povo. E de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é a salvação de Deus para nós, como Deus planejou nos salvar. Palavras puras, e é isso que o Senhor nos dá, a palavra pura. É nisso que o salmista fala: eu confio em teu amor, o meu coração exulta na tua salvação. Nós temos que aprender a exultar na salvação do Senhor, a nos alegrar nessa palavra. Por isso que ele diz: eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, eu quero cantar a palavra de Deus. Você tem exultado na salvação do Senhor? Você tem encontrado alegria na salvação de Deus, na sua palavra? Esse é o meu encorajamento para você, que você possa fazer parte daqueles que caminham pelo caminho estreito, pelo caminho difícil, e que é parte dos discípulos e não da multidão. Porque o discípulo exulta no seu Senhor, o discípulo tem sua alegria na palavra da salvação. Faz dela o seu caminho, faz dela o seu refúgio. Que nós possamos ser próximos das Escrituras, porque essa é a nossa segurança. Lembre do verso 5 e verso 6 do Salmo 12. Eu lhes darei a segurança, a minha segurança, querido, a sua segurança em meio a esse mundo corrompido. A segurança da nossa alma para não sermos arrastados pelo ódio, em vermos tanta iniquidade, em sermos confrontados todos os dias por tanta maldade, por tanta mentira, para que nossos corações não sejam inundados pelo ódio, pelo rancor, pela tristeza. O nosso refúgio, a nossa segurança está na palavra de Deus. É isso que o Senhor diz: eu vou dar para vocês aquilo que vocês precisam, as palavras puras da minha salvação. Que eu e você possamos nos apegar a essas palavras, nos apegar a essa mensagem de todo o coração. Salva-nos, Senhor, que esse seja o nosso clamor, como o salmista começa: salva-nos, Senhor, e que nós possamos abraçar essa tão grande salvação que nos foi revelada, que nos foi dada em Cristo Jesus e na Bíblia Sagrada. Que os nossos olhos estejam voltados para essa palavra tão verdadeira, tão maravilhosa. Que o Senhor te abençoe, que essas palavras confortem teu coração, que essas palavras sejam bênção para você e que você possa edificar também outros compartilhando essa mensagem, para que o reino de Deus cresça, para que a sua palavra seja espalhada cada vez mais, para que os discípulos do Senhor aumentem, para que nós possamos caminhar com o nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Amém, queridos, e até o próximo vídeo.